Olá, Luiz Ricardo de Carvalho, do canal Itapetí Lúpulos Hidropônicos aqui com vocês. Hoje eu venho falar do sistema de cultivo de lúpulo no sistema de condução horizontal em forma de latada. Primeiramente eu gostaria de falar com vocês o que seria uma latada. Uma latada é um conjunto de mourões ou palanques de eucalipto tratado, na parte superior contendo arames ou cabos de aço, formando uma espécie de gradil, para que o lúpulo cresça na vertical na altura desses mourões e eles sigam na forma horizontal, né? Quais são os materiais utilizados para a formação da estrutura da latada? Primeiramente nós usamos, como vocês podem ver, mourões ou palanques de eucalipto tratado, tá? Esses mourões eu gosto de fazer a impermeabilização na parte inferior deles. Esse mourão, por exemplo, ele tem 3 metros de altura, né? Ele é enterrado no solo 80 centímetros e 2,20 metros ele fica para cima do solo. Eu gosto de impermeabilizar eles na altura de 1,20 m dos pés dele com um impermeabilizante. Além do tratamento que o eucalipto sofre, essa impermeabilização ajuda muito mais a durabilidade dele, né? E na parte superior a gente coloca com cola de contato pedaços de câmara de ar para que a água não empoce na cabeça do mourão e consequentemente ele não apodreça na parte superior, né? São utilizados também, além dos mourões, os cabos de aço e os arames, todos galvanizados, os esticadores e os cordões de sisal, os barbantes de sisal, na bitola de 0,4 milímetros, para sustentar, para a condução das plantas de lúpulo. Como dica para vocês, antes do plantio do lúpulo, é muito importante que se faça a análise do solo antes de preparar as covas para plantar, para que você tenha uma noção exata da qualidade e da quantidade de nutrientes no solo. Se você tiver dificuldade com essa tarefa, aconselho você a procurar um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola para poder te auxiliar na coleta das amostras da análise e a interpretação da análise para fazer uma correta adubação. As mudas, eu tenho que te alertar para que só adquira mudas de produtores certificados pelo Ministério da Agricultura. Tá? Hoje existem diversos viveiros aí no território nacional que podem te atender no fornecimento de mudas certificadas, né? Isso aí você vai ter uma série de vantagens de adquirir as mudas certificadas, né? Você vai adquirir somente mudas plantas fêmeas, que são mudas destinadas à produção de cones, que é realmente de seu interesse, né? E mudas com a sanidade em dia, né? Mudas livres de doenças, né? Com a genética reconhecida. Então, quando você for adquirir as mudas, adquira mudas de produtores certificados, com nota fiscal e termo de conformidade de cada variedade da muda. Quais as vantagens do sistema de condução horizontal em forma de latada? Bom, a principal vantagem é que você não precisa ter uma série de equipamentos ou andaimes para acessar a parte superior como é feita no sistema de condução vertical. Uma das vantagens também é que você vai fazer a colheita sem precisar o andaime, né? Sem precisar essas ferramentas, e você vai ter o acesso fácil de colher somente os cones que estão maduros. Então, com isso, você vai colhendo, em uma safra, você colhe 2 ou 3 vezes, colhe somente os cones maduros, e aqueles cones que ainda não estão no estágio de
de colheita, você pode aguardar um pouco mais para colher na sequência, né? Além disso, em algumas regiões aqui do Brasil, conforme o clima, a gente já tem registro aí de 2 ou 3 colheitas no ano. O sistema de condução dilatada, ele facilita isso, né? E aí, quais as desvantagens desse sistema? As desvantagens é que você vai precisar de um número muito maior de mourões ou palanques, né? E esses mourões têm um custo por serem tratados, né? Então, para formar uma estrutura dessa, você vai ter um investimento inicial um pouco maior do que outros, né? Então, é importante que você faça exatamente o cálculo de quanto vai ser gasto antes de plantar, né? Isso aí é um planejamento que você vai estar fazendo. O espaçamento que a gente utilizou aqui foi de 1,35 m entre plantas e 2 metros entre linhas, tá? Então aqui nessa área que vocês estão verificando, aqui tem 120 metros quadrados, nós conseguimos colocar 45 plantas aqui. Não está bem distribuído porque eles vão crescer na vertical na altura de 2,20 metros e depois vão crescer na horizontal. E aí todas as plantas aqui de uma variedade só, porque elas vão se entrelaçar, né? Então você vai ter a garantia de que esse espaço aqui vai ter apenas um cultivar de lúpulos. A condução é feita com fios de sisal, como eu já comentei com vocês. Tem pessoas que não gostam de utilizar o sisal por ele ter um custo mais elevado. Ele tem um custo mais elevado no início, né? No investimento inicial. Só que a durabilidade dele, como ele fica direto no solo, o barbante de algodão, por exemplo, ele apodrece muito mais rápido, né? E com isso você vai ter o retrabalho de conduzir de novo. Então eu aconselho a utilização do sisal. O sistema de irrigação é outro ponto muito importante que deve ser observado antes da instalação da latada. Se você tiver fonte de água em abundância para poder fazer a irrigação. Preferencialmente o sistema de gotejamento é um dos mais eficientes. Aqui, por exemplo, a gente tem um desnível de água, então não utilizo um desnível de solo, nós não utilizamos energia elétrica para fazer a irrigação, né? A própria queda do terreno já é o suficiente para irrigar toda essa área que vocês estão percebendo. A gente tem, além de a irrigação, a gente tem uma caixa d'água em separado no sistema que pode ser feita a fertirrigação, ou seja, toda a adubação a gente faz através de fertirrigação, né? A adubação líquida. Ela também é muito mais eficiente e mais rápida, né? Mais rápida para disponibilizar para a planta. Isso tudo tem que ser feito conforme você vai fazendo as análises periódicas do solo, né? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu deixo no comentário aí alguma dúvida que vocês puderem ter em relação à quantidade de materiais que eu utilizei aqui para formar a latada. Essa latada não é uma invenção minha, né? De maneira nenhuma, não é isso. Então é uma forma que eu encontrei de cultivar sem ter. Eu não tenho máquina agrícola, não tenho como colocar andaime em braço hidráulico de trator, também não tenho andaimes muito altos. Aqui facilita bem mais o manejo. Eu fiz um teste antes de formar essa latada, eu cultivei algumas plantas e agora efetivamente esse espaço e num futuro bem próximo, conforme vocês estão vendo aqui ao lado, vai ser expandido em mais plantas de lúpulo nesse sistema de condução horizontal dilatada. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, né? E acessa nossas redes sociais e curte o vídeo, compartilha com seus amigos, tá ok?
Eu agradeço muito vocês ficarem até aqui e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.